Então, vamos lá. Na nossa aula, nas duas aulas anteriores, nós falamos sobre algumas coisas. E aí, o que é muito importante dentro do contexto do que a gente vai falar hoje? Hoje nós vamos abordar os tipos de comunicação. Então, cada um dos tipos de manifestação que pode acontecer durante uma doutrinação. O que a gente precisa entender, às vezes a gente vem para esse módulo achando que aqui o Ricardo vai contar um grande segredo, um pim-piririm-pim-pim de determinados tipos de comunicação. Então quando for esse caso aqui é só fazer isso que dá certo, é só fazer aquilo que dá certo. O que dá certo, em linhas gerais, é tudo que a gente falou até aqui. Porque não adianta nada a gente ter uma meia dúzia de orientações, ó, nesse caso fala assim, naquele caso fala assado, se quando você for tratar e for conversar, você não tiver na composição da sua conversa, do seu diálogo, tudo aquilo que a gente já tratou, que é a questão da amorosidade, que é a questão de tratar como se fosse um encarnado, que é a questão de receber como se estivesse chegando num hospital espiritual, de você não se envaidecer, de você não disputar, de cuidar da caridade com a disciplina e disciplina com a caridade. Lembra de todos esses assuntos que nós tratamos nas aulas anteriores? Então, tudo aquilo deve chegar para o começo de uma doutrinação, aonde, na aula passada, inclusive, eu trouxe bastante a importância de não descambrar para uma técnica, achando que os seus comandos e as suas coisas vão ser superiores à questão da moralidade e da amorosidade, ok? Então isso tudo é um assunto superado, porque a gente já tratou nos outros dois módulos. Então a ideia aqui é oferecer algumas das comunicações. A gente não vai conseguir abraçar todos os tipos de comunicação, mas com essas abordagens aqui, eu acredito que a gente consiga de fato passar uma orientação prévia. Uma das coisas que eu coloco aqui já inicial e que pode diferir de uma situação de uma pessoa para outra é a crença de que a partir de uma forma como você recebe, você pode autorizar ou desautorizar. Eu já fui questionado, inclusive, por alguns médiuns, e inclusive dentro da questão técnica, de outras técnicas, né? Que a gente já abordou. Ah, Ricardo, mas se você falar para um espírito, seja bem-vindo, e ele for um espírito obsessor, ele for um espírito, um mago, ou ele for um espírito de um trevoso, ou se ele for um espírito vampiro, esse espírito, a partir do momento que eu disse seja bem-vindo, significa que eu estou recebendo ele aqui dentro do centro e que ele vai ser autorizado a ficar aqui dentro. E que ele vai ser autorizado a fazer o que ele quiser aqui dentro. Gente, estão assistindo muito filme de vampiro, que o vampiro só pode entrar na casa se ele for convidado. Do ponto de vista espiritual, tudo que a gente quer é mais que entre mesmo, é que venha mesmo. Porque aqui ele vai encontrar amorosidade. Porque aqui ele vai encontrar cuidado. Entende? Então, sem esse milindre e sem essas fantasias. Não tem fantasia. O que existe é, do ponto de vista espírita, um espírito que está perturbado, que está desorientado. Ele pode estar com dor, ele pode estar cristalizado num sofrimento, ele pode ser um obsessor, ele pode ter esse nomão aí que dão essa importância de ser um mago, de uma bruxa, ele pode ser um espírito com aparência de uma cobra, isso tudo é ilusão de manipulação de energia, de aparência, de tudo que existe lá no mundo espiritual. Do nosso ponto de vista, o que a gente quer? Receber ele. Então, como é que eu recebo alguém que eu quero que seja bem-vindo? Seja bem-vindo. Eu já fui questionado, inclusive, o seguinte, Ricardo, como é que fica a questão do gênero? Quem é que está se manifestando? Se eu falar seja bem-vindo e for uma mulher, se eu falar seja bem-vinda porque é uma médium e for um homem, ele vai ficar bravo? Vai sim. Não, gente. A espiritualidade conduz isso.
Então não precisa ter esse tipo de preocupação com esse detalhe. O que importa é a amorosidade com que eu recebo. Então, é o seja bem-vindo de fato. É eu estar ali naquele momento, abrindo meu coração e dizendo, pode chegar que eu vou cuidar de você. Ok? Então esse é o ponto. Beleza? Vamos lá. Quando eu recebo esse irmãozinho, a primeira coisa que eu vou perguntar para ele, seja bem-vindo. Lembra que nós falamos que nós estamos dentro de um hospital? Lembra que nós falamos que nós somos basicamente uma triagem de um pronto-socorro espiritual? Quando a pessoa chega no hospital, que ela vai fazer a triagem, a gente sai falando um monte de coisa, a gente sai aplicando um monte de remédio. Lembra desse exercício que eu fiz? Não, a gente pergunta o seguinte: o que você está sentindo? O que está acontecendo com você? E deixa ele falar. Porque senão ele vai chegar e eu vou falar, não, agora você está dentro de uma casa porque aqui nós somos de amorosidade, agora nós vamos te dar um remédio, você vai dormir, deita nessa maca que não sei o quê, e o espírito está todo perturbado, não consegue nem te ouvir o que você está falando. Recebe o que está acontecendo, deixa ele verbalizar o que está acontecendo. E aí, a partir disso, nós vamos atuar, ok? Vamos lá. Eu já coloquei essa foto provocativa justamente pelo seguinte, né? Lembra que nós falamos que nós somos a minoria e ainda dentro dos espíritas, dentro dos espiritualistas, existem aqueles que não têm conhecimento da sua própria morte? Muitos de nós, a maior parte da humanidade, não é espírita e não tem esse conhecimento de que a vida prossegue tal qual acontece aqui, lá no mundo espiritual. Eu dei o exemplo do ghost, que o espírito simplesmente sai do corpo, a pessoa continua correndo como se estivesse viva, o corpo ficou para trás e ela vai embora. E aí quando chega numa comunicação dentro de uma casa espírita, não chega porque contaram para ela que ela morreu, que aconteceu alguma coisa. Não, ela vê que as pessoas estão vindo aqui, ela está sentindo dor, está sentindo mal-estar, em algum momento ela entra dentro do pronto-socorro espiritual. Aí você imagina o seguinte: você chega num hospital para ser atendido e a primeira coisa que a pessoa vai falar é: então, você sabe da sua condição? Que condição? Meu irmão, eu preciso te dizer que você morreu. Olha que jeito bom de conversar uma conversa. Você vai colocar a pessoa numa condição bem equilibrada de poder explicar as coisas para ela. Olha, você morreu. Lógico que não. Não há necessidade. E isso acontece muito dentro das casas espíritas. Isso acontece muito por parte de um monte de doutrinador. E não há... Ricardo, mas é por esclarecimento dele, ele precisa entender o que aconteceu com ele. Não precisa. Não há essa necessidade. Vão existir situações específicas onde isso vai ser feito, eu vou explicar. Mas não há necessidade. Recebe, o que está acontecendo? Estou com dor. Está com dor aonde? Assim, aí você vai tratar. E não preciso dizer isso para ele, pode acompanhar a espiritualidade e a espiritualidade vai cuidar de você. Por favor, assistam um filme chamado E a Vida Continua. Tem um livro, é o 13º livro da obra de André Luiz, tem aquelas 13 obras de André Luiz. O 13º livro é esse livro, mas tem um filme disponível no YouTube, E a Vida Continua. Assistam. Vocês vão ver que boa parte das pessoas desencarnam, estão no hospital, e elas simplesmente são transferidas para uma outra ala do hospital. E aí elas vão ficar em recuperação lá. E em um determinado momento, quando ela estiver bem, quando as coisas se passaram todas, é que elas vão ser esclarecidas pelo pessoal de lá do que aconteceu. Não é nossa função, não tem esse objetivo. Mas eu estou esclarecendo ele. Isso não é esclarecer, isso não é cuidar. Vão ter situações que a gente vai fazer, mas não há essa necessidade de falar para o espírito, né? Você desencarnou, você morreu. Mas a morte só existe no corpo físico, fica tranquilo. Não há necessidade, tá? Você vai fazer a orientação, o espírito está precisando de cuidado, está com dor, está passando por algum processo e ele precisa, tá, desse cuidado. Além disso,
existe a possibilidade de que aquele espírito comunicante esteja simplesmente desdobrado. E você está dizendo para ele que ele morreu. Existiu um fato, já tivemos outras experiências, tá? Eu tive uma experiência, por exemplo, de um grande amigo pessoal que sofreu um acidente, bateu de frente com outro carro na estrada, ficou em coma por um período longo, e ele veio 2 ou 3 vezes em comunicação na casa que eu frequentava em Curitiba, e ele se apresentou e disse que era ele e tal, me reconheceu minha esposa em uma outra comunicação que teve com ela, para dizer que estava tudo bem, que estava tudo certo, e não estava desencarnado. Ele voltou do coma, está vivo até hoje, quase que trombando com outros carros, né? Mas vivíssimo, encarnadíssimo. E se eu falo para ele, então, desencarnou, pega a mão na luz aí e vai embora. Ó, você morreu. E recentemente, não tão recente assim, durante a pandemia, nós tivemos um trabalhador da casa, inclusive, que entrou em coma, que estava entubado, entrou em coma, se manifestou aqui na casa, e quando ele se manifestou, ele veio e perguntou, fui eu que estava na doutrinação, os médiuns que estavam em volta viraram para mim e falaram assim, ó, é o irmão tal, e ele virou para mim e me chamou pelo nome, ele falou, Ricardo, eu estou aqui na casa, eu desencarnei? E eu não sabia dizer para ele se ele tinha desencarnado ou não, e eu não podia dizer que sim, só porque ele estava se manifestando. Eu falei, eu não sei te dizer, meu irmão, pergunta para quem está aí. Tem alguém contigo aí, não tem? Tem, os espíritos estão aqui comigo. Então, pergunta para eles. Não, eles estão dizendo que eu não desencarnei, que eu estou em coma. Ah, é verdade, eu estou em coma, eu estou lá no hospital. E ele deu manifestação aqui. Passou um tempo, ele veio de novo para deixar um recado para a família, que ele ia de fato desencarnar, e aí naquela noite específica ele desencarnou. E a gente avisou a família, ó, ele veio para avisar vocês que ele vai desencarnar. A família recebeu o recado. Mas quando ele se manifestou, não estava desencarnado. E se eu falo para ele, ó, meu irmão, você morreu, pega na mão de Jesus e vai, né? Então, precisa ter esse cuidado, tá? Espíritos sofredores. Boa parte das comunicações vão se encaixar dentro desse tipo de comunicação. Espíritos que vão chegar, muitas vezes, com vários tipos de dor, vários tipos de sofrimento, de acidentes. Todo mundo morre por algum motivo. Tem alguma coisa que acontece com as pessoas para as pessoas desencarnarem, certo? Então vai sofrer um acidente, vai bater o carro, vai ser atropelado, vai ter um infarto, vai acontecer um negócio, vai bater na cabeça do cara, o cara vai tomar um tombo, vai acontecer alguma coisa. Todo mundo vai, para desencarnar, gente, precisa produzir algum efeito forte no corpo físico. E aí, aquele machucado, aquela situação que foi gerada no corpo físico, ela vai refletir no corpo espiritual. Então, quando o espírito se manifesta aqui, com o seu perispírito, se ele teve uma situação que ele caiu e se quebrou, que ele foi atropelado, por exemplo, ele vai estar todo machucado do lado espiritual. Apesar daquela situação ter ficado no corpo físico, ela reflete no corpo espiritual e a dor dele é real, não é uma dor da cabeça dele. Então, quando a gente recebe ele aqui, sendo um sofredor, o que a gente vai fazer? A gente vai acolher, na hora ele vai refletir. Ah, eu estou com muita dor no peito, ah, eu estou com muita dor na cabeça, ah, me ajuda, arrancou meu braço, ah, me ajuda, eu levei um tiro, aconteceu. Ele vai na hora relatar para você, e muitas vezes gritando que está com muita dor. Não é hora de você falar para ele de Jesus, de nada disso. O que você vai fazer? Existe uma ferramenta extremamente, uma ferramenta extremamente potente quando nós estamos falando da doutrinação, que é a ferramenta do passe. O passe é o maior dos instrumentos durante um processo de doutrinação. Então, quando um irmãozinho se manifesta, com seja qual for a dor dele, eu preciso ouvir o que está acontecendo, e aí a partir do momento que ele me diz o que está acontecendo, eu vou sugestionar, não é sugerir, não, o Ricardo está falando errado, não, é sugestionar mesmo. Eu vou sugerir com mais vontade, eu vou
quase que induzir ele, quase como se eu hipnotizasse ele, a forma como eu vou sugerir a melhora dele. Então eu vou aplicar o passe sobre ele, sobre o lugar onde ele está dizendo que está doendo, e vou afirmar para ele, ó, a espiritualidade está aí agora, né? Não vou falar espiritualidade, vou falar os médicos estão aí agora. Você está vendo que os médicos estão aí? Eles estão aí agora e eles estão aplicando um remédio em você. Toma esse remédio. Eles estão te dando um copinho? Toma esse remédio que eles estão te dando. Eles estão aplicando uma injeção? Toma essa injeção que eles estão te dando. Agora você vai começar a perceber a melhora e você continua dando passo, porque a espiritualidade está fazendo o seguinte, está tirando toda a energia, tudo aquilo que é o ectoplasma, tudo aquilo que é o miasma que a gente chama, que é o resto daquela sensação, daquele sentimento, daquele machucado, daquela situação que pertencia ao corpo físico e que não precisa mais permanecer no corpo espiritual. E a espiritualidade, através do seu passe, vai fazer a aplicação daquele remédio. Mas, gente, simples, não viaja. Você não faz uma cirurgia de um neurocirurgião na triagem de um hospital. O doutrinador não pode viajar, vai querer resolver o problema da vida espiritual. Às vezes a pessoa passou uma vida inteira encarnado dentro de uma situação com sofrimento, com uma dor, e aí você vai querer aqui, em 5 minutos de doutrinação, querer resolver o problema da eternidade do espírito? Não é. É simples. Recebe, qual é a dor, tal, aplica o passe, pede em pensamento, pede para a espiritualidade, ó, aplica o remédio que ele precisa, tira a dor dele. E aí, ó, tá percebendo que está melhorando? Ó, está melhorando. Fica tranquilo, respira, ó, está melhorando. Não estou conseguindo respirar, vai respirando devagarinho. Baixa a frequência da sua respiração, vai respirando mais devagarinho, vai auxiliando ele no processo, como se fosse um encarnado que tivesse ali com uma ansiedade, com uma crise de ansiedade, tivesse com dificuldade de respirar. Vai respirando devagar, tá vendo que está melhorando, está melhorando, está melhorando, e ele vai começar a perceber essa melhora. Sim, eu estou melhor. Melhorou? Melhorou. Não precisa entrar e falar assim, meu irmão, o que você fez? Onde você estava? O que aconteceu? Você estava na balada? Você estava no que você bebeu e dirigiu? Você não precisa saber de nada disso. Melhorou, melhorou. Então, meu irmão, agora tem os médicos que estão aí com você, eles vão te encaminhar. Não tem alguém com você aí? Quase 100% das vezes ele vai falar, tem. Então dá a mão para ele e segue com ele. Ou deita na maca e segue com ele que eles vão te cuidar. Pode deitar na maca, nós vamos cuidar de você, pedindo para a espiritualidade que encaminhe esse irmão e vai fazer o encaminhamento para o hospital espiritual. Ricardo, como é que eu tenho certeza se foi ou se não foi? Não tem. Mas ao mesmo tempo tenha fé, tenha a convicção em você, porque a espiritualidade está conduzindo isso. E não depende do seu comando. Ai, Ricardo, eu esqueci de deitar ele na maca, fui embora para casa. Será que o espírito ficou lá dentro do centro porque eu não deitei ele na maca? Gente, de novo, não é possível que a gente vai achar que a espiritualidade é tão rasa, tão ruim de serviço. A espiritualidade é que está cuidando das coisas. A gente só tem que tentar de alguma forma ajudar. Ok? Vamos lá. Então, assim que o doutrinador perceber o alívio do comunicante, nós já podemos direcionar ele para o descanso. Não tem necessidade de estender, até porque tem outras comunicações para acontecerem. Tá? Então, percebeu a melhora, sugere um encaminhamento e direciona ele para dentro do hospital. Peça aos bons espíritos que encaminhem para dentro do hospital e traga o médium de volta. Chamando o médium de volta, o médium voltou, aplica o passe para poder fazer o equilíbrio dele e tudo certo. Espíritos que desconhecem a própria situação. Eles não têm consciência de que estão no mundo espiritual. Uma boa parte não tem essa consciência, não sabe que está no mundo espiritual. Não sabem que morreram. E eles se sentem imantados à vida que eles viviam aqui. Então, às vezes ele tinha um apego lá com a casa dele e ele está lá na casa dele. E às vezes já passou 1, 2 gerações e ele está lá.
A família dele não está mais lá, ele acha que ele foi abandonado pela família, que tem um outro povo morando lá naquela casa, e ele está lá na casa. Ele desconhece aquela situação, até que a pessoa que mora lá na casa um dia se sente perturbada, vem procurar uma casa espírita, traz o irmãozinho, e ele está morando lá há bastante tempo, ele está lá há bastante tempo e desconhece a condição dele, tá? Uns são mais fáceis, né, de serem conscientizados. O doutrinador, sentindo a possibilidade, vai encaminhar o diálogo para isso, vai começar a conversar com ele. Como é que você está? Mas você não está se sentindo perdido? Você não está percebendo que a tua família não está lá? Você quer ir para onde está a tua família? A gente tem como te levar para você encontrar com eles. Ricardo, como é que eu posso afirmar essas coisas? Porque você precisa ter conhecimento doutrinário. Por isso a necessidade do estudo que a gente falou nos outros capítulos. Sabendo que a espiritualidade da família dele vai estar aguardando por ele. Então eu posso, você quer ver como é que está a tua família? Venha com a gente que a gente vai cuidar de você. Como é que você está? Como é que está a sua situação? Alguém que está abandonado há tanto tempo vai estar bem? Vai estar bem equilibrado? Vai estar sujo, vai estar com fome, vai estar abandonado. Então a gente fala assim, vamos cuidar de você? Você não quer descansar? Você não se sente cansado? E aí você começa a conduzir a conversa nesse sentido. Outros, porém, se prendem a certas ocorrências da vida física, e esses se tornam mais difíceis, né, da gente poder orientar. Eles não têm condições de serem informados da própria morte, apresentando um total despreparo para essa verdade. Essa explicação será feita com tato, dosando a verdade conforme o caso. Como é que a gente vai fazer isso? Naquela situação em que o espírito fala, não, eu estou lá é a minha casa, eu vou permanecer lá, eu não vou embora, eu não aceito, eles estão lá, eu quero tirar eles da minha casa, eu não quero que eles fiquem mais lá. Onde já se viu esse povo aparecer lá, alguma coisa nesse sentido, né? Isso vale para qualquer tipo de insistência desse espírito. Aí você vai perguntar, escuta, você não tem se sentido sozinho? Como é que você está? Onde que estão os seus? Não, eles me abandonaram. Você sabe da sua condição? Você não tem percebido que você tem conversado com as pessoas e as pessoas não têm respondido? Olha, é verdade. Eu tenho conversado com as pessoas não respondem. E você está vendo que você está conversando comigo aqui agora? E eu estou conversando com você? Por que você está conversando comigo? Então, você está dentro de uma casa de socorro, de uma casa de amparo, e aqui a gente vai conversar com você. Não, mas eu não aceito, eu quero voltar para lá. Então ele insiste, né? Tô achando um caminho para tentar orientar e mesmo assim ele insiste que não, que ele quer voltar para lá, que ele quer lá, que ele quer ficar. E aí nessas situações onde existe muitas vezes esse reforço, eu vou dizer, meu irmão, faz um favor para mim, olha para as suas mãos. Ele vai olhar para as mãos e vai falar, essas mãos não são minhas. Então olha para o seu corpo. Mas esse corpo não é o meu. O que está acontecendo? Eu tô agora, não estou entendendo o que está acontecendo. Então, você está dentro de uma casa de oração e você está usando o corpo de uma outra irmã, porque você não está mais preso no seu corpo. O seu corpo já morreu. Aí ele vai se desesperar. Por isso que a gente deve evitar. Ele vai se desesperar. No momento que ele se desesperar, eu vou falar, mas se acalma, você não está vendo que você está vivo? Você está aqui conversando comigo? O teu corpo físico morreu, mas você continua vivo. Porque lembra quando você tinha uma religião? Possivelmente, na grande maioria das vezes, vai ser uma religião espiritualista. O que é uma religião espiritualista? Ele vai ser católico, ele vai ser evangélico, ele vai ter uma religião que acredita que para além do corpo físico existe um corpo espiritual. Se ele for judeu, ele acredita nisso. A grande maioria das religiões é espiritualista. Então, eles acreditam que para além da matéria, além do corpo físico, aqui dentro existe uma alma ou existe um espírito. Quando eu pergunto para eles, você não tinha uma religião, você seguia alguma crença, alguma coisa? Quando ele seguia, é mais fácil. Por quê? Porque eu vou dizer, você não aprendeu lá que existia um espírito, que existia uma alma? Eu estou conversando com a sua alma. E aí ele pode trazer mais algumas coisas. Se ele for um materialista, aí fica um pouquinho mais complicado. Mas da mesma forma nós vamos tentar orientar ele no sentido do socorro.
você morreu, a tua matéria morreu, mas você está aqui, está vivo e a gente vai cuidar de você. Se você voltar para lá, você vai continuar abandonado, você vai continuar longe dos seus e a sua família te espera. A minha família me espera? Me espera. Como é que eu posso afirmar isso, Ricardo? Porque, pela ordem natural das coisas, os nossos pais, os nossos avós desencarnam antes da gente, pela ordem natural das coisas. Se esse espírito está perdido há tanto tempo, a mãezinha dele, por mais que ele tenha morrido antes da mãe, a mãezinha dele, o paizinho dele, a avózinha, já desencarnaram. E aí, a gente pode afirmar para ele: olha, a tua família te aguarda. E aí nós vamos fazer o direcionamento dele, vamos encaminhar ele, tá? Então, não é tão simples essa frase, ah, você morreu. Ela vai ser usada em casos extremos, tá? Outro tipo de comunicação que vai acontecer são dos espíritos cansados, aqueles que se encontram sonolentos e que muitas vezes chegam até a casa espírita e a gente acha que a gente precisa deixar eles dormindo, que a gente precisa largar eles dormindo porque dormindo, já está dormindo mesmo, vou deitar na maca e vou mandar. Se fosse dessa forma, a espiritualidade já te teria encaminhado. Se ele foi trazido e ele está com essa situação, muito possivelmente o paciente que está ali deve estar reclamando que eu ando muito cansado, eu não tenho ânimo para nada, eu estou, assim, está muito difícil, eu estou me arrastando e eu não sei o que está acontecendo comigo. Abre a comunicação, o espírito que dá manifestação é esse espírito que está cansado, que está jogado, que não tem ânimo e tudo mais. O que eu preciso fazer? Vou deixar ele dormindo? Não, eu vou trazer ele para a consciência. Então, de novo, eu vou aplicar um passe nele e vou pedir para a espiritualidade, vamos dar uma energia de ânimo nesse irmão para que ele possa recobrar a consciência dele, para que a gente possa conversar. Daí ele vai experimentar uma pequena melhora, ele não vai despertar, mas ele vai experimentar uma pequena melhora. Quando ele experimentar essa melhora, que ele voltar, a gente vai conversar com ele: meu irmão, o que está acontecendo com você? Não sei, eu estava muito cansado, tal. Então, aqui a gente está num lugar que a gente vai cuidar de você. Aqui você vai encontrar uma cama limpa para você dormir. Vocês assistiram o filme Nosso Lar? Quem assistiu o Nosso Lar? Lá no Nosso Lar, quando o André Luiz chega, não tem lá um lugar cheio de maca, cheio de cama que o pessoal está dormindo? Que inclusive tem um outro falador que está do lado da cama dele lá, que começa a falar, ele dá o copo de água para ele e fala: toma essa água aqui e dorme, né? Então tem um monte de maca, tem um monte de cama. Aqui tem um lugar limpo, você vai descansar, depois na hora que você acordar você vai poder se alimentar. Mal sabe ele que ele vai ter que tomar fluido, não vai ter um Big Mac, né? Mas a gente vai fazer a orientação nesse sentido, desperta para orientar, para que não seja uma coisa que foi arrancada, que foi levada embora, porque quando dá para ser ajudado sem precisar da orientação, assim o será. Mas se foi trazido, é porque precisa dessa orientação, precisa desse cuidado, tá? Outros sabem que desencarnaram. Alguns deles vão saber, vou chegar e falar assim: eu morri, né? Vão chegar trazendo, né? Mas às vezes, por conta de terem aprendido aqui, através da sua religião, que quando desencarna vai entrar num estado de sono profundo, ele se orienta, né, no psiquismo dele, ele se direciona para isso. Ele morre. Eu aprendi que quando eu morresse eu ia ficar num sono profundo esperando o julgamento final. Aí eu morri. Eu vi o que aconteceu, eu vi que o meu corpo ficou. Cheguei à constatação de que morri. E aí eu vou ficar acordado? Se eu ficar acordado, eu não vou esperar o juízo final. Se eu não esperar o juízo final, para onde que eu vou? Então eu vou dormir. Eu tenho que dormir. E ele se condiciona para isso. Então, esse despertar é justamente para trazer ele, fazer a orientação e fazer o encaminhamento, tá? Então, eu estou trazendo doutrinações que são simples, mas que são nem mais nem menos importantes do que aquelas que a gente vai ver mais para frente. Todas elas são, porque cada irmãozinho que está ali na minha frente, ele é o mais importante, né? Uma certa vez num curso de doutrinação, depois do curso de doutrinação, já trabalhando com a equipe,
Um irmão que tinha feito o curso de doutrinação virou para mim e falou assim: Ricardo, eu queria umas comunicação mais patola. Comigo só vem aquele sofredor que eu deito na maca e mando embora, deito na maca e mando embora. Eu queria uns que tivessem, né, mais animado, que discutisse, queria pegar uns obsessor, né? Não tem mais importante e menos importante. Por quê? Vamos lembrar que esse espírito sonolento, de novo, ele é o amor da vida de alguém que está sendo orientado, tá? Então, nós precisamos fazer a orientação dele. Tem um outro ponto aqui importante, que é a gente não confundir uma sonolência, um cansaço, com um sono improdutivo, que muitas vezes é através de uma obsessão, de um espírito que está tentando se passar, que está tentando confundir. Muitas vezes isso acontece, às vezes a gente está numa palestra, a gente está assistindo alguma coisa, se tiver alguém sentindo sono, hoje é obsessor, hein? A gente está numa palestra, participando de alguma coisa, a gente não consegue concentrar, a gente começa a falar assim, aí tem gente que fala assim, não, é porque você está sendo tirado para ser tratado. Às vezes sim, mas às vezes não. Às vezes você chegou perturbado, distraído, não está focado na palestra, aquilo que está prestando atenção, aquilo começa a te incomodar e você se apaga, né? Ou quem está com você te dá um golpe ou um mata-leão aí para você dormir e apagar e não prestar atenção na palestra, né? Então precisa tomar cuidado com isso sim, porque às vezes é um sono improdutivo. E esse sono improdutivo, às vezes, na comunicação, pode ser o espírito fugindo da comunicação. Um espírito um pouquinho mais experiente, fugindo da comunicação com o doutrinador, evitando a comunicação com o doutrinador, ele se passa. E por isso o passe e trazer ele para a consciência é tão importante. Porque no momento que eu faço a energização e ele volta para a consciência dele, não tem mais esse sono e a gente vai conversar. E aí, se for esse o caso, ele vai se manifestar e a gente vai poder dialogar. Espíritos que não conseguem falar, muitas vezes, aqui pode ter uma gama de possibilidades, tá? Tem espíritos, vamos lembrar que o espírito pode estar lá há algum tempo, então ele pode ter sido um espírito que teve a sua língua cortada, ele pode ser um espírito que tem uma limitação de atrofia, ele pode ser um espírito que, enfim, tem um monte de possibilidades dele não conseguir falar. Aquela deficiência física, ela é uma deficiência que estava no corpo físico e que reflete no corpo espiritual, mas que muitas vezes a gente aplicando o passe, a gente vai conseguir restabelecer a comunicação. Às vezes aquele irmãozinho que não estava conseguindo falar, você vai se acalma que você já vai conseguir. E aí você vai dar o passe e aí você vai fazer a condução. Tem que tomar cuidado com isso, porque às vezes você vai criar uma expectativa naquela comunicação e ele não consegue falar mesmo com todas as técnicas e mesmo com todo o cuidado, pode ser que ele não consiga se manifestar. E você fala assim, fique tranquilo, só preciso saber o seguinte, você consegue ver onde você está? Ele vai sinalizar que sim. Está escuro aí? Está claro? Está escuro? Aí você não vai fazer perguntas abertas, né? Você fala, está escuro? Sim, está escuro. Então, ó, eu vou te dar a mão, vou te convidar para você vir comigo, você está sentado, nesse momento, está ouvindo a minha voz? Estou. Você está vendo que eu estou pegando a tua mão? Uhum. Vai fazer que sim. Então, eu estou num hospital e você está numa maca sentado na minha frente, e eu vou pedir para você que você abra os olhos e que deixe a luz entrar. E aí ele vai abrir os olhos. Pode, inclusive, o médium, às vezes, abre o olho, né? Não se preocupe, não é que o médium voltou. E aí ele vai ver, ó, agora você vai ser cuidado, você aceita ajuda? Ele vai dizer que sim. Então pode encaminhar que depois eles vão cuidar de você e a sua comunicação vai voltar. E você vai fazer a condução. Como se fosse, gente, alguém que chegou aqui que não consegue se comunicar. E às vezes até alguém que teve, né? Uma das coisas que eu esqueci de dizer, que teve durante a vida dele, ele teve uma limitação vocal, ele era mudo, ele não tinha condições, ele não se manifestava aqui. E aí isso continua no mundo espiritual até que isso seja resolvido. Então, precisa conduzir a conversa com todo esse cuidado. Mas, às vezes, ele não vai se manifestar porque ele está com medo. Então, quando eu recebo, acolho, protejo, dou o passe, se ele tinha alguma limitação ou não, eu resolvo todas essas questões,
às vezes ele estava com medo. Aí você quer falar? Ele faz assim. Ou às vezes não quer falar porque disseram lá fora. Imagina o seguinte: se ele é um espírito que está sendo usado pela espiritualidade mal intencionada, lá fora falaram assim para ele: ó, você vai entrar lá, eles vão falar com você, não fala com eles não, porque eles vão te prender. Porque a maior parte daqueles irmãos que entram aqui não voltam. Parece que a gente amarra eles e prende eles, mas na verdade não é, a gente liberta. Certo? Só que do ponto de vista de quem estava lá fora, os que entraram não voltaram, o que eles fazem lá dentro? Não, mas é certeza que amarra, que prende, que leva sei lá para onde. Então ele não quer falar comigo. Por que você não quer conversar comigo? Você consegue falar? Consigo. Mas por que você não quer falar? Não quero falar. Não se preocupe, aqui a gente não vai te prender, a gente não está aqui para medir forças com você, a gente não está aqui para brigar, a gente quer cuidar de você, a gente não vai te enganar. Perceba o cuidado, perceba a energia que te envolve, olha os irmãozinhos que estão aqui em volta. Tem alguém aqui querendo o seu mal? Tem alguém aqui falando de forma grosseira com você? A gente não está te respeitando? Olha o cuidado que você está recebendo. Faça ele perceber o que está acontecendo em volta. E aí, à medida do possível, ele vai se soltando e vai se comunicar com você. A partir do momento que estabelece a comunicação, vale todas as regras anteriores. Tá? Espíritos suicidas. O que acontece? Tem uma. Não é uma crendice, né? Mas é um estigma que se coloca muitas vezes sobre o espírito suicida, como assim, ah, não, é suicida, ixi, esses aí é os pior que tem, né? Esses aí estão perdidos. E a gente precisa tomar muito cuidado, porque em se tratando de espiritualidade, existem as, as coisas que, como é que eu posso dizer isso para vocês? Que amenizam a situação dele e que agravam a situação dele. A gente não sabe em que contexto aquilo aconteceu. A gente não sabe o contexto de vida daquele irmão. Não que se justifique, porque não se justifica. Mas do ponto de vista espiritual, eu não posso aqui olhar pelo ocorrido e condenar. Do ponto de vista espiritual, pode ter ocorrido uma obsessão, pode ter ocorrido uma série de coisas, uma série de perturbações, uma série de problemas e situações que amenizam aquela situação, que não justificam, mas que amenizam. Então, necessariamente porque é um espírito suicida, vai passar a eternidade no fogo do inferno? Não, 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 calma. E quando esse irmãozinho chega até a nossa casa, muitas vezes já trazido pela espiritualidade, a gente já falou isso aqui. Todo mundo, e vocês vão ver eu falar muito isso aqui daqui para frente, todo mundo que entra por esse portão, todo mundo que vem para ser atendido aqui, é porque a espiritualidade já identificou que tem condições de ser ajudado. Então, se foi trazido, às vezes ele vai chegar com muita dor no abdômen, ele vai chegar reclamando que queimou tudo aqui, a garganta dele está queimando, porque ele engoliu um veneno, ele vai chegar reclamando que ele está enforcado, que ele não está conseguindo respirar, ele vai começar a falar, acorda, tira a corda, porque o desespero é grande. Às vezes esse irmão vai chegar aqui, e aí nós vamos falar isso daqui a pouco, cristalizado naquele momento, congelado naquele momento, que foi o momento que aconteceu aquilo. Para nós, isso já se passou muito tempo, mas para ele está exatamente naquele momento até hoje, passando por aquela exata dor durante todo esse tempo. Então, quando ele chega aqui, é como se tivesse acabado de acontecer. E ele vai pedir para você, ele vai estar em desespero, ele vai estar pedindo ajuda. Por isso é tão importante ouvir. Às vezes ele vai falar, tira, a corda aqui em volta do meu pescoço, não estou conseguindo respirar. E você literalmente faz um movimento como se você estivesse afrouxando a corda. E vai, de novo, sugestionando para ele, vai sugerindo para ele, ó, eu já estou afrouxando, já vai começar a respirar, respira, deixa o ar entrar, deixa o ar entrar. Ah, estou com queimação, está tudo queimando aqui porque eu tomei um negócio, eu tomei um veneno, eu queria me matar. E às vezes ele vai falar, e não deu certo. Nossa, eu tentei me matar e não deu certo. Não é você que vai falar, ah, meu irmão, deu certo sim.
Eu falo em tom de brincadeira para ficar mais leve, né? Não. O que aconteceu, meu irmão? Não, eu tentei me matar, tomei um veneno, mas eu estou aqui. E o que está acontecendo? Não, está queimando, está doendo, está tudo pegando fogo aqui dentro. Só um pouquinho que nós vamos te dar um remédio. Toma esse copo com água, toma esse copo com o remédio que eles estão te dando para aliviar. E aí ele vai tomar aquela água, vai tomar aquele bálsamo, né? Aquele fluido vai entrar e vai acalmar toda aquela dor, que é o nosso objetivo. Tá se sentindo melhor? Tô. Então você precisa de cuidados. Vai com esse irmãozinho aqui que ele vai cuidar de você. E vai fazer o encaminhamento dele. Onde já se viu? Você suicida? Você tentou se matar? Meu Deus, que absurdo. Como é que você fez um negócio desse? Não. Você não sabia que você não podia fazer uma coisa dessa? Como é que ficou teu pai? Como é que ficou tua mãe? Não. Não. Nada de moralidade, de nada disso. É acolhimento. É cuidado, é amorosidade. Cara, é só isso que a gente faz aqui. Qualquer coisa diferente disso é viagem do doutrinador, do médium, de quem. Qualquer orientação diferente dessa que eu estou falando aqui para vocês é invencionismo. Sai fora de invenção, tá? Então, eles não necessitam tanto da doutrinação quanto do consolo, precisam mais do consolo. Estão buscando uma pausa para os seus aflitivos padecimentos, porque eles estão exatamente naquela situação, tá? Estão congelados naquela situação. Espíritos alcoólatras e toxicômanos. Isso não vale só para os alcoólatras e para quem é o usuário da droga, mas para quem é o usuário da alimentação, para aquele que é desviado no sexo, para aquele que, enfim, todo tipo de desvio, de exageros, né, que o espírito possa cometer. Quase sempre eles se apresentam pedindo aquilo que eles mais gostam. Então ele chega pedindo a bebida, ele chega pedindo a droga, ele chega, não, me dá mais, eu estou sentindo falta, ele está sentindo, da mesma forma quando você está aqui no corpo físico, você deixa de usar uma droga, deixa de usar uma bebida, você entra naquele estágio de necessidade aguda, né, daquela substância que você consome. No mundo espiritual é a mesma coisa. Só que a pessoa que faz uso disso aqui na vida, quando chega no mundo espiritual, não consegue mais segurar no copo, não consegue mais pegar a droga, né? E aí o que vai acontecer? Muitas vezes ele vai usar de uma pessoa, de um encarnado, para poder fazer uso daquilo. Então, não raro, as pessoas que são alcoólicas, as pessoas que são dependentes químicas, o que elas relatam? Eu comecei bebendo tanto, depois eu estava bebendo o dobro, depois quando eu vi eu já estava tomando uma garrafa e eu não sentia mais nada. Por quê? Porque vai aumentando esse consumo justamente porque as pessoas estão ali, né, os espíritos estão ali sugando aquele fluido, sugando aquela situação toda, tá? Então, isso lógico que mantém a responsabilidade de quem faz o uso da bebida, da droga e tudo mais, mas esse irmãozinho que se apresenta, ele se apresenta nessa dependência, tá? E aí o que a gente vai fazer nessa situação? Nada vai adiantar o doutrinador tentar convencer das inconveniências do vício. Meu irmão, você não sabe que não faz bem beber, você não sabe que não faz bem se drogar. Vai lá na Cracolândia, senta do lado de um drogado e fala para ele que a droga não faz bem. Vai resolver alguma coisa? Você vai conseguir convencer ele de que ele não deve mais usar a droga? Do ponto de vista espiritual é a mesma coisa. Vai numa pessoa que está no boteco bebendo e fala para aquela pessoa que está acostumada a ir no boteco tomar sua cachaça, fala para ele, então você não sabe que beber não faz bem? Você precisa parar de beber. O que ele vai fazer? Vai dar uma risada da tua cara. E assim será do ponto de vista espiritual. Aquele irmãozinho que está ali se manifestando vai ter a mesma reação. Por quê? Porque ele é igual, ele mantém a mesma situação. Ele mantém a mesma situação. Eu fui conferir se o microfone estava ligado. Ele mantém a mesma situação. Então não é com essa abordagem
do que é bom, do que não é bom, etc. Tá? O que a gente vai fazer? Se a gente perceber que eles estão, de alguma forma, fora da sua consciência, de novo, ao instrumento do passe. De novo, o que a gente vai fazer? A gente vai aplicar um passe naquele espírito que está ali se manifestando, que está alcoolizado, que está drogado, que está, enfim, perturbado, e a gente vai pedir para a espiritualidade, vamos limpar ele, vamos fazer um passe como um passe longitudinal, né, um passe de limpeza. Nós vamos limpar ele dessas energias, da bebida, da droga, dessa situação de torpor, dessa entorpecência que ele está por conta daquilo que ele usou. E vamos trazer ele para a consciência dele. Então, isso é possível através do passe. Porque aqueles fluidos, aquelas energias que estão impregnadas nele, a partir do momento que eu aplico o passe e eu limpo esse irmão, ele deixa de entrar naquela condição de torpor dele. Ele volta para a consciência. Ele voltando, a gente vai falar assim, agora você está aqui? Tô. Mas o que aconteceu? Você tinha bebido, você tinha usado droga, alguma coisa assim? Sim, estava. Cadê? Não, mas eu quero. Onde? Não. Eu só preciso conversar com você. Olha para a sua condição. Como alguém que está há bastante tempo bebendo, andando, jogado pela rua, qual será a condição dele? Não é difícil da gente imaginar que ele esteja sujo, maltrapilho, que ele esteja jogado, que ele esteja em sofrimento, que ele esteja, inclusive, deve ter desencarnado por conta da bebida. Então ele deve estar com... As dores aparecerão a partir do momento que você tirar a entorpecência, as dores aparecerão. Na hora que a dor aparecer, não, bebeu, agora curte a dor. Não, lógico que não, né? A dor apareceu, vamos aplicar o remédio para que ele possa ficar bem. Agora nós vamos cuidar de você. Não, mas eu quero voltar lá onde eu estava. E a gente vai argumentar com ele, cuidando dele, mas daí já num estado de consciência, não conversando com o embriagado, não conversando com o drogado enquanto está drogado. A gente precisa trazer ele para a consciência dele, e isso é possível através do passe. Estabeleci o passe, trouxe ele para a consciência, conversa normal com tudo aquilo que a gente conversou até agora. Ok? Espíritos descrentes. Às vezes nós vamos conversar com o irmãozinho e ele, dentro da experiência dele, ele não seguiu nenhuma religião, ele não teve uma fé. E aí não adianta eu sentar com ele para falar de Deus, para falar de socorro espiritual, qualquer coisa, nada nesse sentido. Às vezes esses irmãozinhos, né, eles vão se apresentar aqui desconfiados, céticos, um ateu, mas não só o ateu. Às vezes um espírito desconfiado, cético, que não acredita muito nas coisas, ele foi judiado. Às vezes no mundo espiritual, inclusive, enganaram ele. Fizeram promessas, fizeram situações, usaram, abusaram dele, e ele está cético, ele não acredita em mais nada, em mais ninguém. Então ele vai conversar com você cheio de desconfiança. E não é na palavra que você vai convencer ele. É através do seu sentimento, do seu cuidado, de você pedir para ele, você não precisa acreditar em mim, mas eu preciso que você preste atenção no que você vai sentir a partir de agora. Vai se aproximar de você aqui uma pessoa que vai cuidar de você. Olha para ela, me descreve como que é essa pessoa. Ele vai começar a falar, tem aqui uma senhora, ela está vestida de branco, está aqui um rapaz, ele está vestido de branco. Ele não está meio com uma luz, tá? Ele está meio iluminado, tá? Então, ele é um bom espírito, ele é um bom trabalhador, você pode falar. Ele é um médico, ele é um enfermeiro, você pode falar. E ele está aí para cuidar de você. O que ele está falando para você? Ele está pedindo para eu ir com ele, que ele vai me levar lá para dentro para tratar de mim. Você aceita a ajuda dele? Como é que você está? Não, eu estou precisando, eu vou aceitar a ajuda dele. Eu vou seguir com ele, mas você não vai querer me prender. Eu vou poder sair, eu vou poder voltar. Vai poder voltar a hora que você quiser. Eu posso fazer o que... Pode fazer o que você quiser. Você tem liberdade de ir e vir.
Mas não adianta abordar ele nessa descrença dele em cima de coisas que tem a ver com a sua fé. Você tem que conversar com ele como uma pessoa cética que ele é. Se você tentar impor a sua crença para ele, você vai muito mais afastar ele do que aproximar. Não, mas eu acredito em Jesus e Jesus é superior a tudo e Jesus vai convencer ele. Se ele tiver esse momento ímpar, ele e Jesus, não tenha sombra de tudo. Mas ele está contigo nesse momento. E você não é Jesus. Então, você vai fazer uma orientação simples com ele. E vai conversar dentro de um diálogo que seja possível para ele, não para você. Não se trata de uma meta de alcançar um nível de que eu consegui convencer um espírito que se manifestou aqui. Não é essa a preocupação é ele. Não é o Ricardo, não é aqui o doutrinador, tá? Tem uma outra situação que são espíritos que estão cristalizados, eles estão com ideias fixas de uma determinada situação e ele congela naquele momento. Ele congela naquele momento. E ele não consegue sair daquilo. Por mais que você tente argumentar, por mais que você tente trazer ele para esse momento, você está conversando com ele e ele nem aqui está. O espírito se manifesta naquele momento, mas ele não está aqui com você. Ele está lá na condição dele. Não raro você vai conversar com um espírito que vai dizer: está escuro aqui, pelo amor de Deus, me tira daqui, né? Por quê? Apesar dele estar aqui no centro, da consciência dele ter trazido ele aqui, né? Aliás, da espiritualidade ter trazido a consciência dele aqui, na cabeça dele, no psiquismo dele, ele está preso lá naquela situação. E aí você pode usar aquela situação que eu falei: eu estou com você, estou sentado aqui na tua frente, estou conversando com você, estou dentro do hospital, você está sentado numa maca na minha frente, abre os olhos. Mas eu gosto sempre de trazer essa explicação de uma experiência que eu tive de uma mãe, de uma mulher que se manifestou numa comunicação e ela gritava muito, desesperada, e ela queria muito que a gente ajudasse os filhos. Ela sofreu um acidente de carro, o carro bateu, pegou fogo, ela desencarnou, os 2 filhos estavam no banco de trás e eu participei dessa doutrinação e marcou isso para mim. E os filhos morreram queimados no banco de trás. Ela conseguiu sair, morreu, né? Mas ela de fora olhava para os filhos lá dentro e o desespero dela era gigante de não conseguir salvar os filhos. E eu não consegui estabelecer uma comunicação com ela. Por quê? Porque ela estava congelada, cristalizada naquele momento, com a ideia fixa: os meus filhos, tira meus filhos de lá, meus filhos estão lá dentro, meus filhos estão queimando, meus filhos estão queimando, meus filhos estão queimando. Aí entra, por isso a importância do conhecimento doutrinário, aí entra você ter que parar a comunicação, voltar para dentro de você e pensar o seguinte: são crianças, aconteceu um acidente, elas precisavam passar por aquilo, era um resgate que eles precisavam fazer, mas como crianças, eles não precisam permanecer lá como ela está. O que está prendendo ela lá é uma situação dela. As crianças não estão mais lá, porque eram crianças. Estavam resgatando algo do passado, mas como crianças possivelmente não tinham feito algo nessa vida que merecesse ficar lá naquela condição, certo? Então, a partir do momento que eles resgataram e que passaram por aquela prova, o que a espiritualidade fez? Foi lá, pegou, tirou e levou para o mundo espiritual. E ajudou. E está tudo certo. Qual é a chance das crianças estarem bem? Total. É doutrinário isso. A explicação está dentro da doutrina. É total. Eles vão estar bem. E aí, o que a gente faz numa situação dessa? Eu, diante do desespero dela, da médium gritando, e não conseguia falar, eu falei: nós estamos com seus filhos, eles não estão mais lá. Com toda a fé no mundo, de que isso, de fato, era possível. E a hora que eu falei: nós estamos com os seus filhos, ela parou de olhar para o carro e virou para mim. A médium nem olhava para mim, a médium estava olhando de lado. A hora que eu falei isso, ela olhou para mim, ela falou: cadê meus filhos? Eu falei: eles estão aqui com a gente, mas olha para você, você quer aparecer assim lá para eles te verem? Eles vão se assustar. De novo, recorrente,
decorrente da condição dela, que pegou fogo, que estava toda queimada, né? Então, naturalmente, o perispírito dela estava se apresentando naquela condição. Precisa ter esse entendimento. E aí, você quer se apresentar assim? Não, eu não quero. Então, nós vamos cuidar de você. E quando você estiver bem, quando você sarar todos esses machucados, daí você vai encontrar seus filhos. Eles vão te dizer onde eles estão, vão te mostrar onde eles estão. E conforme eu fui falando isso, nessa fala, as crianças apareceram. Ela voltou a gritar aos meus filhos e eu achei que ela tinha voltado para a situação da cristalização, mas não era. Na verdade, as crianças estavam chegando para ver ela. E ela, a médium abaixou assim, abriu os dois braços e, como se abraçasse o ar, abraçou duas crianças. E as crianças chegaram até ela. Mas só foi possível tirar ela daquele momento que ela estava congelada por conta dessa orientação. Vamos pensar, o que aconteceu? Aconteceu tal situação. De acordo com o que a doutrina explica para a gente, as crianças já foram ajudadas, então vamos trazer ela de volta aqui, tá? Então, são situações que podem acontecer numa doutrinação, e é bem importante dizer que daqui para frente, as próximas explicações, elas vão ficando mais intensas, né? E a gente precisa entender o seguinte: Ricardo, mas eu não vou doutrinar. Deus me livre, de a pessoa estou doutrinando, minha primeira doutrinação me cai uma situação dessa? Não vai cair. Não vai cair. A espiritualidade tem habilidade, a espiritualidade vai cuidar das coisas. Vai começar pelo começo, tá? Vai começar pelo começo. Você vai começar a doutrinar, as comunicações vão vir mais tranquilas, né? Eventualmente, se acontecer alguma coisa, tem outros doutrinadores mais experientes que vão poder ajudar nesse processo. Existem as comunicações de espíritos desafiantes, que são espíritos que vão te provocar. Eles conhecem um pouco mais das suas condições, eles conhecem um pouco mais das suas fragilidades, eles sabem da sua moralidade, e às vezes esses espíritos, ao se manifestar, você vai tentar conversar com eles. Invariavelmente, se for com amorosidade, muito difícil ser provocado, mas aquele que se atrever, medir força com o espírito que está vindo se comunicar e que te desafia, vai ser desmascarado, porque o espírito tem acesso a coisas que você não tem acesso a ele. Ele tem acesso ao teu espiritual, às tuas companhias, à tua energia, ele tem acesso às coisas que fazem parte de você e que você não tem em relação a ele, porque você não está, a não ser que você seja um médium clarividente. Do contrário, você não tem acesso a essas coisas. E esse espírito vai te desafiar. Ele vai te provocar, ele vai te chamar para briga, ele vai muitas vezes te ameaçar, ele vai dizer que vai acabar com a tua vida. Você vai ver, eu vou te perseguir, eu vou acabar com você. E você não pode tremer. Por quê? Porque o objetivo aqui não é medir força. Não tem por que ele acabar com a minha vida. Não tem por que ele vir atrás de mim, acabar com as minhas coisas e tudo mais. Por quê? Porque eu estou aqui fazendo bem. Estou cuidando dele. Até que ele entenda isso, ele vai ficar me ameaçando, vai ficar me desafiando. Mas a partir do momento que ele entender isso, a ameaça deixa de existir. Então eu não posso me preocupar, eu não posso fragilizar. E se ele me desafiar, se ele me provocar, né? Se ele me ameaçar e eu sentir, ai meu Deus, porque ele me ameaça que vai acabar comigo, eu falo, minha Nossa Senhora, por que eu vim cair logo eu nessa comunicação? Eu já chamo alguém do lado e falo assim, Renato, pelo amor de Deus, alguém pelo amor de Deus vem me ajudar aqui na doutrinação que ele disse que vai acabar com a minha vida. Daí o doutrinador cedeu, foi por uma linha que não deveria, né? Então precisa ter essa segurança de saber aquilo que está. Então eu estava dizendo o seguinte, esses irmãozinhos, eles vão tentar manipular. E vai acontecer muitas vezes, nessas comunicações, dele vir um pouco mais intransigente, dele se posicionar, de você tentar ajudar e ele não aceitar. Ricardo, como é que faz se ele não aceitar? É isso mesmo. Às vezes ele não vai aceitar e ele vai voltar para onde ele veio. E vai voltar outras vezes. E não raro nas comunicações, você vai receber um irmãozinho
que vai dizer assim, ah, não acredito, de novo? Ah, eu tô aqui de novo. Ah, de novo vocês me trouxeram para cá? Porque ele está vindo, devagarinho ele vai se convencendo, devagarinho ele vai sentindo. Mas o que é importante? A partir do momento que ele entra para dentro da casa, ele está debaixo da egrégora, ele está debaixo da energia, ele começa a sentir essa amorosidade, esse cuidado da casa, e aos poucos isso vai tirando toda essa dureza, essa aspereza dele, tá? Espíritos que são zombeteiros, que vão chegar para bagunçar, mais ou menos no mesmo sentido dos manipuladores, só que eles vão bagunçar tentando tirar sarro, falando coisas que, vocês estão perdendo tempo aqui, orando aqui dentro dessa casa, vocês têm que ir para bagunça, vocês não sabem como é que é bom, tem tanta coisa boa lá fora, né? Ou vai tirar sarro de alguma coisa, ele vai tentar provocar bagunça dentro do trabalho, ok? E aí a gente precisa tomar bastante cuidado, entender, falar para ele, vai chegar dando risada, veio aqui, né? Agora ele está aqui sentadinho, e vai dar risada, vai dar gargalhada daquele que está procurando ajuda, porque para ele é engraçado, ele acha que aquele irmãozinho está com medo dele e veio buscar ajuda, e ele se diverte com isso. Então, ele se compraz, né? Ele se diverte com esse sofrimento, com essa preocupação do outro. E a gente precisa trazer, ele vai rir e tal. Então, meu irmão, agora assim, vamos dar uma olhada para você? E aí a gente não vai fazer isso como um castigo para ele. Mas muitas vezes, esses irmãozinhos, eles estão entorpecidos por essa alegria, por essa falsa alegria, né? E aí o que a gente fala para eles? Você está feliz? Mas é real essa alegria que você está sentindo? Porque eu estou vendo, parece que você não está muito bem. Olha para você, olha como é que você está. Veja esse espelho que tem aqui na frente. Aí você pode pedir para colocar o espelho. Veja esse espelho que está aqui na frente. Daí a hora que ele vê, ele se assusta. Ele fala, não, mas esse não sou eu. O que você fez comigo? Eu não estava assim. Você não precisa acreditar. Toca aí você. Veja como é que você está. Toca aí nos seus braços. Veja seus machucados. E ele vai ver. E aí isso vai tirar toda a graça e vai trazer ele para uma condição mais real. Tá? Existem aqueles que são os auxiliares dos obsessores, são irmãos que eventualmente se apresentam dentro dos trabalhos e que a gente consegue perceber que eles estão participando de alguma forma dessas obsessões, mas que eles vêm e vão, dão 2, 3, 4 comunicações e eventualmente um ou outro fala assim, não, mas você se prepara, porque ele está vindo aí, nós estamos só cumprindo ordens, nós estamos só cuidando lá porque ele mandou. Então são espíritos que, apesar de estarem obsediando, são espíritos que não são, de fato, aqueles que conduzem toda aquela obsessão, toda aquela situação, tá? Então, são espíritos que a gente chama de auxiliares. Eles são bastante comuns nas reuniões, às vezes dizem abertamente o que fazem, eles dizem que tem um chefe, eles dizem que estão, a culpa não é minha, eu estou aqui só cumprindo ordem, porque alguém mandou eu fazer, né? E a gente vai falar, escuta, mas alguém mandou você fazer, você não sabe da lei que tudo aquilo que você faz, você tem que colher? Aquele que te mandou fazer, está mandando você fazer, porque ele não quer o compromisso para ele. Você está fazendo, e você vai ter que colher isso que você está fazendo. Não, mas se eu não fizer, ele vai me pegar. E aí? O espírito às vezes se coloca entre a cruz e a espada, né? Porque se eu não fizer, ele vai me castigar, ele vai me levar lá para o lugar dele, ele vai me maltratar, ele vai me castigar. Então às vezes está cumprindo também porque está com medo daquele obsessor. E a gente vai dizer, não, agora você está protegido, você não precisa mais voltar lá. Aqui você vai ser amparado, aqui você vai receber o cuidado que você precisa. Não precisa se preocupar com ele, porque no momento certo a gente vai cuidar dele também. Mas esse é o seu momento, a gente está cuidando de você. E aí, vamos tentar fazer o direcionamento daquele irmãozinho. Às vezes vai dizer, mas tá cheio lá, tá lotado lá. Nessas situações a gente pode pedir para a espiritualidade, não precisa fazer grandes coisas. Nós vamos pedir para a espiritualidade, agora está bem, está tudo bem? Tá, então pensa lá onde você estava, que estava cheio.
Ele, o espírito que está ali se manifestando. Pensa lá onde você estava, que estava cheio. Está lotado lá, não está? Tá, então agora esses irmãozinhos, através do seu pensamento, eles vão até lá e vão buscar aqueles irmãos que estão lá que quiserem ajuda. Pedindo a espiritualidade, aí você vai mentalizar, vai pedindo a espiritualidade que vá até aquele ambiente e que faça um resgate daqueles irmãos. E a espiritualidade vai entrar lá, os enfermeiros vão levar as macas, vão entrar naquele ambiente, vão pegar todos os irmãozinhos que estiverem lá naquele ambiente que estava cheio, vão colocar nas macas e vão fazer o encaminhamento direto para dentro do hospital espiritual. Ricardo, e se eu abrir o portal? Ricardo, e eu abri o portal, daí eu esqueci o portal aberto. E agora? Agora a espiritualidade vai ficar entrando e saindo pelo portal porque eu não fechei. Menos. Não existe isso. Deixei o portal aberto e agora a espiritualidade... puxa, o que a gente vai fazer? Reunião dos mentores da casa. Puxa, vamos fazer o que agora? O Ricardo largou lá, não esqueceu de estalar o dedo lá e fechar o portal. Ferrou. Vamos ter que esperar até quarta-feira que vem agora para ele lembrar ele dele ir lá e instalar o dedo para fechar, porque não vamos passar uma semana agora com esse monte de gente entrando e saindo aqui desse portal aqui, porque o Ricardo não instalou o dedo. Faz sentido? Sim ou não? Não faz sentido. É uma falta de habilidade gigante da espiritualidade, se isso for real. E são eles que conduzem, não nós que conduzimos. Então, menos. A gente vai fazer o resgate, tem muita gente lá, vamos fazer o resgate, vamos trazer, vamos encaminhar direto para dentro do hospital espiritual e está tudo certo. Ok? Eu vou finalizar a nossa aula de hoje. A gente não vai conseguir concluir nosso curso em 3 módulos, porque eu não vou atropelar os próximos tipos de comunicação, porque quanto mais a gente avança, mais complexo fica, e eu não vou atropelar as próximas fases que são bem complexas. Para a gente prosseguir com o nosso curso, vamos ter que fazer ele em 4 encontros. Tá bom? Só para não atropelar, porque a gente já esticou e ainda falta bastante. Fechou? Obrigado pela presença e pela participação de todos.